Cumprimento primeiramente o deputado Anderson do CIGEPERON, aqui presidindo a nossa querida Assembleia Legislativa e também representando todos os setores sindicais do Estado de Rondônia. Gostaria também de cumprimentar, muito embora todos tiveram que se ausentar em razão dos compromissos em Brasília, a nossa bancada federal e os nossos deputados estaduais aqui presentes. Cumprimento também nossos jornalistas, todos meus amigos pessoais, a todos eu cumprimento na pessoa do nosso querido Lenilson Guedes. Senhoras e senhores, a Ordem dos Advogados do Brasil, primeiramente agradece ao deputado e à Assembleia Legislativa por nos ouvir, por nos convidar para participar desse assunto de relevância e que tem preocupado a todos nós. E é preciso, além da Ordem dos Advogados do Brasil, enaltecer também a sensibilidade que teve nossa bancada federal de atender ao pedido da Assembleia Legislativa, que é isso que nós esperamos de todos os parlamentares. A Assembleia Legislativa mostrando a aproximação com o povo rondoniense, ouvindo o povo rondoniense para que chegue à nossa bancada federal e Rondônia tenha uma postura unitária a respeito desse tema tão polêmico hoje no Brasil. Quando a doutora Isabela fez aqui com muita propriedade a sua palestra, ela tratou aqui da Seguridade Social, falando que um dos princípios norteadores da Seguridade Social, ali no artigo 194 da Constituição, é exatamente o princípio da solidariedade. E nós sabemos, e foi tão importante esses dados que a senhora nos trouxe, porque nós sabemos que todos os princípios, uma regra primária de hermenêutica, uma regra primária de interpretação das leis, é que se faça a interpretação sistemática da Constituição. Se a Seguridade Social começa a ser tratada no artigo 194, muito antes disso, lá no artigo 5º, aquele que é tão conhecido por todos nós como fundamental, como aquele que é escudo das garantias fundamentais, estabelece em seu caput a igualdade. E a igualdade, esse princípio, deve ser interpretada, deve ser analisada e lida, a igualdade sempre respeitando as particularidades para assim sim, conseguirmos igualar aqueles que estão em condições desiguais. Por que eu faço essa referência? Aqui, com muita propriedade, vários parlamentares nossos, os senadores, Raup, o senador Assir Gurga, Expedito Júnior, o deputado Nilton Capixaba, o deputado Marcos Rogério, e trazendo dados muito interessantes, todos eles souberam pontuar quais são essas peculiaridades que precisam ser analisadas para se propor qualquer mudança legislativa e principalmente constitucional. Vamos a alguns pontos importantes que os deputados nos falaram, e é por isso que a OAB se coloca ao lado da proposta que os senhores estão apresentando, que é de recusa a essa PEC como ela tem sido apresentada. A primeira dela é a ideia equivocada de que simplesmente colocar a mulher em pé de igualdade no tempo de contribuição e no tempo para se aposentar vai tornar a mulher igual ao homem. Nós sabemos que não. O IBGE em 2014 nos disse que hoje no Brasil ainda a mulher recebe 70% do que recebe o homem. Mais ainda, diz o IBGE, recentemente é estabelecido que quase todas as famílias monoparentais, ou seja, aquelas famílias em que só tem o pai ou a mãe, quase todos são formados pela mãe chefiando, 40%. Vamos estabelecer, melhor dizendo, até quase 40% das famílias brasileiras é composta pela mãe e o filho sozinho. Vamos lembrar aqui, em nossa mente, todo mundo traz aqui para a sua memória, quantas famílias nós conhecemos que é só o pai e o filho? Quantas famílias nós conhecemos que é só a mãe e o filho? Todos nós conhecemos uma família feita da mãe sozinha e o filho. E aí quer se estabelecer, por uma PEC, uma igualdade que você não tem no mundo real. Como falaram aqui também nossos deputados, nossa bancada, deputado Anderson. A mulher tem a dupla jornada de trabalho. Ela conclui o trabalho regular, chega em casa e tem que cuidar da família, porque ainda entendemos que é a mulher quem cuida da família, e nós fazemos isso com muita propriedade.
Mas não vamos para se pensar aqui que é um mero discurso de igualdade de gênero. Vamos mais a fundo. Será que é justo estabelecer-se uma igualdade de contribuição e de tempo para o trabalhador rural? Será que o trabalhador rural, que está na lida, ali debaixo do sol, tem a mesma expectativa de vida do trabalhador urbano? Será que é justo estabelecer, retirar do professor o direito a tempo de contribuição distinto? Será isso? Que país nós queremos em que se estimula a educação se o principal instrumento de educação está sendo punido? Aqui na reforma da Previdência que foi apresentada pelo governo federal, a gente estabelece a conjugação de duas premissas básicas: 25 anos de contribuição com no mínimo 65 anos de idade. Então, segundo cálculos que aqui nos trouxe com muita propriedade a Anfip, nós teríamos aí pelo menos 16 anos para o início de contribuição. Como é que você incentiva a produção técnico-científica das universidades se a partir dos 16 anos você já tem que contribuir? Como é que você incentiva a pós-graduação, o mestrado e o doutorado nas nossas universidades se você impossibilita que o universitário busque aprimorar? Não existe um crescimento de um país se a educação não é colaborada, se a educação não é fomentada. Eu quero novamente agradecer à Assembleia Legislativa de Rondônia por ter tido a sensibilidade de discutir esse assunto, de trazer a população para ser ouvida, de ouvir e para que traga também a bancada federal para nos ouvir. Sobretudo, quero, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, agradecer por nos dar esse espaço, porque, infelizmente, a Ordem, que é a mais republicana, histórica, instituição brasileira, escudo do cidadão, não foi ouvida quando foi apresentada essa proposta. No início deste mês, o nosso Conselho Federal, e aqui eu gosto de pontuar a grande participação da nossa bancada federal no Conselho da OAB, o nosso conselheiro federal, Elton Assis, foi um dos primeiros do país, primeiro conselheiro do país a se mobilizar contra a reforma da forma como foi apresentada. Foi dele a propositura para que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil trouxesse à lume a discussão a respeito dessa proposta, como ela está hoje no Congresso. O conselheiro Elton Assis é um dos advogados com experiência na área sindical e, por isso, tem propriedade para tratar dessa matéria. E é por essa razão que a Ordem vem muito agradecer à Assembleia Legislativa, porque a Ordem estará sempre em favor do trabalhador, mas, sobretudo, sempre em favor de que seja enaltecido e tutelado o nosso querido artigo 5º.